Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso canal vamos continuar o estudo sobre folhas. Aqui eu separei algumas cores para a gente fazer um estudo de folhas secas, tá? São apenas algumas maneiras de fazer. É lógico que existem infinitas maneiras de se fazer folhas secas, de se fazer folhas verdes. Eu vou passar apenas algumas maneiras para vocês, principalmente para vocês que estão começando e têm dúvida, tá bom? O abraço hoje aqui do canal vai para Elza Maria, Isabel Jimenez e Marisa Bernardes de Mato Grosso do Sul. Então, a vocês três, a todas vocês que estão chegando aqui no canal, um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever, deixar nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. E eu quero também saber até onde os meus vídeos estão chegando, tá? Então, a todos vocês, um grande abraço. Gente, aqui ó, eu separei verde grama, verde oliva, terra queimada, o sépia, siena natural, amarelo cádmio, mostarda, verde musgo seco, verde musgo claro, perdão, o caqui e o marfim, tá? Pra gente fazer algumas maneiras. Aqui no meu pratinho, ó, eu pego um pouquinho do verde grama, uma pinceladinha do verde oliva, aqui tem a aquarela silk, faço uma misturinha, ó, porque eu vou começar a fazer com vocês aquela folha que tá passando do verde pro seco, tá? Vocês entenderam? Aquela folha que tá secando, tá? Então tá, fiz essa misturinha, limpo o meu pincel. Tá, fiz a minha misturinha, venho com o pincel. Eu vou usar aqui, ó, o pincel de cabo amarelo, tá? O número 6 da 454. Se não me engano, é a série desse pincel. Vou usar aqui um pouquinho mais do verde oliva. Vou afastar aqui minha tinta. Venho aqui, ó, no pé aqui dessa folha, ó, e vou jogando essa tinta um pouquinho mais. De um dos lados, ó, eu vou subir um pouquinho mais, ó, até aqui assim. Tá, eu quero, como eu disse, eu quero fazer essa folha como se ela tivesse, ó, amadurecendo, secando. Aqui eu posso usar, ó, o siena natural, posso vir também com amarelo, posso vir também com o mostarda, tá? Eu gosto de cor mais forte, então eu vou vir, ó, com siena natural, tá? E folhas, gente, na natureza tem uma tanta infinidade de cores pra gente fazer folha seca, tantos modelos, né, ó, que nem tem como falar qual que é a cor certa, qual que é a cor errada, tá? Dá pra gente usar até vermelho se quiser, tá? E fica muito bonito, ó. Passei, agora eu venho, ó, com um pouquinho de sépia, coloco lá junto com a minha misturinha. Venho aqui, ó, defino o lado que eu quero um pouquinho mais escuro. E vou misturar essa tinta, ó, bem certinho. Aqui, ó, agora eu venho com um pouquinho do mostarda, porque eu quero dar uma leve claridade nessa folha. Gente, é claridade, tá? Não confunda com luz. Ó, aqui e aqui, ó. Vou com o pincel várias vezes, vou e volto, ó, sem deixar aquela marcação. Venho, ó, do outro lado e vou puxar pra dentro também da mesma maneira, ó. Aqui também. Tá, vou pegar o pincel um pouquinho menor, vou pegar o número 4 da 421, porque eu ainda quero vir com um pouquinho de mostarda e fazer, ó, uma dobrinha aqui, ó. E olha que folha bacana que já ficou. Mais um pouquinho do mostarda, venho aqui, ó, com o pincel número 4 e faço, ó, a nervurinha dessa folha. Essa daqui, ó, como ficou bem visível o tom, eu posso puxar a nervura para os dois lados, se quiser, tá? Porque às vezes eu faço folha, eu nem faço esse negócio de nervura, não. Geralmente, algumas vezes eu coloco, outras não, tá? Tá, deixo o meu pincel, já venho aqui, ó, pra próxima, tá? Começo novamente, ó, com verde. E aqui eu vou fazer de um lado só, ó, porque eu quero mostrar pra vocês várias maneiras de se fazer folha seca, tá? Vou passar até aqui, ó. Venho aqui desse lado, aqui um pouquinho também, ó. Venho, ó. Essa daqui,
eu posso já fazer, vamos fazer ela com mostarda, ó, passo e já vou unindo. Tá, venho até aqui com esse mostarda, quero passar pro siena natural, deixar um pouquinho mais escuro, como se ela já tivesse um pouco mais seca aqui na ponta, ó, trazendo aqui para esse lado, onde eu deixei mais escuro, ó. Faço a junção bem certinho, esfumo bem uma tinta na outra. Misturo bem certinho. Venho, ó, com um pouquinho do sépia, aí eu já vou pegar separadinho daquela cor que eu misturei no pratinho, tá? E vou deixar esse sépia, ó, mais aqui no cantinho. Eu não vou puxar tanto pra ponta da folha como aquela outra, tá? Eu vou deixar só aqui, ó, só no pezinho mesmo. Venho, ó, com um pouquinho de mostarda. Eu peguei a mostarda, ó, meio na quina, ó, meio de quina, no meu pincel. Tirei o excesso do meu pratinho. Venho aqui, ó, e vou puxar, ó, lá pra cima, ó. Nota que quase encontra, ó, praticamente encontra ali com aquela parte que eu deixei mais clara. Se ficou muito igual, já venho, ó, com um pouquinho do marfim por cima, porque eu quero deixar só um pouquinho mais claro, tá? Só um pouquinho, ó. Deposito a tinta e puxo, ó, lá pra beiradinha da folha. Venho do outro lado ainda com um pouquinho do marfim, vou e volto aqui, ó, várias vezes. Vocês estão notando que essa folha, ó, é aquela mesma folha que eu sempre uso quando eu faço em tons de verde, eu só mudei as cores, ó. E olha que bacana que já fica. Volto com o pincel da 421, o número 4, um pouquinho do marfim, venho aqui, ó, faço uma dobrinha. Essas dobrinhas, gente, não é preciso riscar. Quando a gente faz ela mão livre, ó, fica bem mais bonito. Dou uma pinceladinha, ó, já na beiradinha da folha, ó. Porque tem folhas que apresentam essa beiradinha aqui, ó, um pouquinho mais clara pra mim, tá? Se quiser, venho aqui, ó, com o mesmo pincel, tá? Aqui, por causa da posição da minha folha, a tinta tá virada, ó, pra baixo. Dou espaço, ó, só do pincel, pra ficar esse enfeitinho aqui, ó, pra sobrar um pouquinho da cor escura antes de chegar no mais claro. E puxo, ó, só duas nervuras. E olha que bacana que já ficou a folha, ó, e mesmo usando cores quase iguais, né, porque eu usei praticamente as mesmas cores, nessa daqui eu só não usei marfim, mas olha que diferente que as duas já ficou, tá? Uma da outra. Aqui, ó, agora eu já vou vir só pra... Vou tirar os tons de verde, tá? Já vou pra folhas mais escuras mesmo. Tá, então venho, ó, com... Deixa eu pegar o outro pincel. Venho com a cor sépia. Vou passando aqui, ó. Eu vou começar com esse modelo de folha aqui, ó. Defino o lado que eu quero um pouquinho mais escuro. Espalho bem. Não vou deixar aqui, ó, divisão, tá? Defino, mas sem deixar divisão. Venho com siena natural e vou completar essa folha. Notem, ó, que eu não lavo o pincel de uma tinta para outra, porque a tinta que fica no pincel já me ajuda aqui, ó, na hora de fazer a junção dessas duas cores, tá? Venho aqui, ó, ainda com um pouquinho do siena natural e vou trazendo, ó, até aqui embaixo, ó. Aqui, ó, eu venho com um pouquinho, tanto faz que cor que eu resolvo usar aqui, ó. Posso usar o mostarda, posso usar o amarelo cádmio. Venho com o amarelo cádmio, ó, que vai ficar quase a mesma cor com a mistura, né? Quase a mesma cor de siena natural. Trago até aqui embaixo, ó, e completo a minha folha, ó. Limpo meu pincel, mais um pouquinho, ajeito bem aqui no pezinho, ó. Olha só, essa maneira, aqui eu vou só ajeitar aqui, ó, o pezinho com um pouquinho do siena. Aqui, ó, já fica uma folha, tá? Eu nem preciso acrescentar mais nada, se eu não quiser, já ficou uma folha. Mas eu quero dar um tchan nessa folha, dar uma ajeitadinha. Então, na quininha do pincel, venho com um pouquinho do mostarda, jogo aqui, ó, e puxo, ó, mais um pouquinho, jogo aqui, ó, e puxo do mesmo jeito. Gente, sempre do mesmo jeito que eu faço
a folha verde, tá? Só mudei as cores, ó. E puxo mais um pouquinho, ó. Que eu quero que apareça um pouquinho mais e puxo, ó. Aqui, ó, com a sujeirinha de tinta que ficou no meu pincel, eu jogo mais um pouquinho. E aqui, ó, notem que eu não peguei tinta, gente, ó, só com a sujeirinha do pincel, eu dou mais uma clareada, ó. E já vira uma outra folha, tá? Não quero fazer nervura. Não preciso. Quero fazer. Venho com o pincel, um pouquinho do mostarda. Tô com o pincel número 4 agora, da 421. Por que que eu mudei de pincel? Porque que esse pincel de cabo amarelo, eu não consigo fazer risquinhos assim, tá? Se você conseguir, faça com ele mesmo, ó. E puxo uma nervurinha. Um pouquinho mais de tinta. Venho aqui, ó, faço uma dobrinha, ó. E a folha, ó, já ganha vida, já fica mais bonita ainda do que ela já estava, tá? Ó. E pronto, tá. Quero fazer mais essa aqui, mas quero uma folha um pouquinho mais clara. Não quero folha tão escura assim, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, vou lavar o meu pincel e vou começar com siena natural. Ó, passo aqui, ó, trazendo, ó, até no meio aqui da minha folha. Venho, ó, para o amarelo cádmio, vou completar aqui, ó, um lado da minha folha. Venho, ó, até aqui. Tampo, uma das coisas que eu preciso tomar bastante cuidado, não só quando eu tô fazendo folha em tudo na pintura em tecido, e eu sou bem repetitiva aqui, acho que vocês já perceberam, tampar bem a trama do tecido, tá? Podem fazer pintura da forma mais simples, usando o mínimo de material, mas caprichem para tampar bem a trama do tecido, tá? Para o seu trabalho ficar mais bonito, tá? Aqui, ó, venho com uma isca do sépia e já pego, ó, uma isca do terra queimada. Faço uma misturinha rápida dos dois, pego bem pouquinha tinta, bem pouquinha, e venho aqui, ó, no pezinho da folha e puxo um pouquinho, ó, lá pra ponta. Limpo o excesso de tinta do meu pincel, porque eu quero que fique clarinho. Pego só sujeirinha, ó, e faço isso aqui, ó, sujeirinha, ó. E aqui, ó, bem pouquinho, só sujeirinha mesmo. Do outro lado, venho com um pouquinho do mostarda, vou fazer, ó, a mesma coisa. Jogo um pouquinho de tinta e vou puxar, ó, lá pra beiradinha, ó. Mais um pouquinho pra beiradinha da minha folha, tá? Notem que esse modelo de folha aqui, ó, dos dois lados, ó, aqui eu tô puxando pra beirada da folha. E aqui, ó, a parte escura também, do meio pra beirada, tá? Vou fazer aqui, ó, a junção. Ficou muito parecido. Jogo um pouquinho de marfim, ó, só pra dar uma clareadinha, ó. Tiro a separação, se ficou muito marcado. E aqui, ó, só venho com sujeirinha, sujo bem meu pincel de marfim e vou dar, ó, uma clareada. Pincel número 4, um pouquinho do mostarda. Venho aqui, ó, do lado de baixo, faço a minha nervura e puxo, ó, nervurinhas. Se eu quiser puxar para os dois lados, puxo. Se não, deixo assim. Venho, ó, com o mesmo pincel. Nessa folha, eu quero fazer aquelas partezinhas que a folha já começa a estragar, tá? Então, aqui, ó, eu venho, abro um pouquinho mais a folha, ó, e puxo. Fiz um pouquinho. Venho aqui, ó, quero fazer uma manchinha, ó, nessa folha. Puxo e pronto. E quero finalizar aqui, ó, a ponta da folha, ó, já bem seca, ó. E pronto. A folha, ó, mais clara já fica dessa maneira. Tá. Aqui, ó, vamos fazer mais um tom, tá? Eu quero ainda mais clara do que essa. Então, eu começo, ó, com o amarelo cadmio.
E venho, ó, do outro lado com mostarda. E já vou completando, ó, essa folha. Aqui eu mudei de pincel, nem sei porquê, mas eu poderia tá fazendo com aquele ainda, tá? Ó. Venho com um pouquinho mais do amarelo, só pra mim fazer a junção aqui, ó. Pego um pouquinho do siena natural, uma isca do sépia, venho aqui, ó. Passo só um pouquinho, ó, aqui no meio e puxo. Só vou ajeitar aqui o comecinho, passo só um pouquinho e puxo, ó, lá pra beirada, ó, dessa maneira. Aqui, ó, eu vou escurecer também um pouquinho mais, ó. Venho com o marfim bem na quininha do meu pincel e vou puxar aqui, ó. Esse daqui, ó, eu não quero dar espaço, então eu dou uma boa pincelada do marfim, ó, deixo mais largo do que as outras, ó. Dou um espacinho e deixo largo, ó. Mais um pouquinho e reforço aqui, ó, também. Aqui, ó, venho com sujeirinha da tinta que tá no meu pincel e dou uma clareada, ó. Pincel número 4, venho, ó, com sépia, agora sépia puro, passo aqui, ó, fazendo, ó, foi muita tinta no meu pincel, eu tenho que afinar aqui, ó, fazendo, ó, a nervurinha dessa folha, ó. Aqui, ó, já vou fazer a dobrinha, ó, de folha, com a folha bem seca, ó. Mais um pouquinho do sépia, venho aqui, ó, vou fazer, ó, um cortezinho nessa folha. Posso fazer também, ó, desse lado, ó. Ajeito, venho aqui, ó, mais um pouquinho. E, ó, já vira outra folha. Tá, e aqui, ó, vamos para mais uma folha. Venho, ó, com o caqui. Como eu disse, gente, para fazer folhas secas, é infinito as possibilidades. Tanto faz, né? Se verdes ou seca, as possibilidades são infinitas, tá? Então, venho, ó, com o caqui. Até aqui assim, passo, ó, pro verde musgo claro. Eu amo esse tom aqui, eu gosto bastante dele. Faço aqui, ó, a junção. Ajeito aqui a pontinha da minha folha e trago até aqui, ó, misturando, ó, aqui bem, ó, tá? Vou levar, ó, esse tom até aqui embaixo, ó. Deixa eu falar uma coisa. Aqui, ó, nas outras folhas, como eu disse, acho que foi nessa daqui, ó, se não quiser fazer essa puxada aqui, ó, esse movimentinho na folha, não precisa, tá? Só fazendo assim, bem certinho, um pouquinho mais claro esse lado e fazer esse assim, ó. Se quiser colocar nervura, coloca. Se não quiser, não precisa colocar. Mesmo sem fazer esse movimento aqui, ó, da pinceladinha pra ficar um pouquinho mais claro, já fica uma folha, tá? Eu tô falando isso porque tem pessoas que às vezes acham difícil fazer essa pincelada, né? Então, ó, como eu expliquei, sem fazer essa partezinha mais clara, já fica uma folha e já fica, ó, muito bonita também, tá? Só passando, ó, bastante tinta, cobrindo bem a trama do tecido, ó, o trabalho já ganha vida, já fica, ó, bem bonito. Aqui eu só vou ajeitar aqui, ó, a parte caqui e misturar aqui, ó, bem certinho. Tá, suponhamos, ó, que eu falei que ia fazer folha em todos esses tons, ó. Tá, fiz aqui essa parte, venho com o pincel número 4, venho, ó, com um pouquinho do sépia, bem pouquinho, tá? Porque não quero escurecer muito essa folha. Passo aqui, ó. Mais um pouquinho. Eu jogo lá no meu pratinho só pra ajeitar mesmo a tinta no meu pincel, ó. Jogo aqui e esfumo. Só um pouquinho, ó. Limpo o meu pincel. Tá.
Se eu não quiser fazer mais nada nessa folha, ela já tá muito bonita. Como eu disse, não é preciso colocar essa partezinha clara. Mas aqui, ó, eu quero colocar um pouquinho, para quem já faz folha, para quem já domina um pouquinho mais o pincel, ó, vem com um pouquinho do marfim, joga aqui, ó, e dá uma clareada, ó, nessa folha. Lembrando, gente, que isso daqui não é luz, é apenas claridade, tá? Não tô dando luz aqui, ó, nessa folha. A gente não tá trabalhando isso, tá? E claridade não tem nada a ver com luz, tá? São coisas, né, lógico, que andam juntas, porque onde tem claridade em alguns objetos, em algumas coisas, daí já apresenta o ponto de luz, então são coisas parecidas, mas não é a mesma coisa, tá? Isso que eu quero dizer. Ó, espalho bem. Aqui, ó, eu quero fazer uma dobrinha. E quero fazer também alguns machucadinhos, folha seca tem muito esses machucadinhos, marquinha de bichinho que foi já foi embora, já quebrou um pedacinho da folha, então vamos acrescentar isso aqui. Venho com sépia, ó, aqui, ó, vou fazer, ó, um mordidinho, né, eu vou chamar assim, ó. Notem que eu desenho com pincel mesmo, tá? Aqui, ó, posso fazer, ó, uma marquinha e puxo, ó. Essas marquinhas, gente, não tem desenho definido, não. É o lugar onde que a folha secou mais, tá? Ó, e eu posso acrescentar onde quiser. Ou quando eu estou copiando da minha imagem de referência, eu faço onde que tá lá no meu desenho, tá? Copio bem direitinho. Se eu estivesse copiando essas folhas secas aqui de algum lugar, eu ia fazer essas marquinhas exatamente igual onde está lá, tá? Aqui eu posso fazer uma dobrinha. Venho aqui, ó, faço, ó, uma marquinha, ó, aqui também. E aqui, ó, vou fazer mais uma, ó. Venho aqui e puxo, ó, essa parte mais seca lá pra dentro da folha. E pronto. Gente, olha que folha bacana que ficou. Eu vou desenhar mais uma folha aqui, ó, porque eu ainda quero fazer um pedaço de folha dobrada, ó. A parte de trás aqui da folha seca, tá? Tá, então, venho, ó, com o pincel número 6 da 454, vou fazer essa daqui, ó. Então, venho com um pouquinho, vou começar com siena natural, venho com um pouquinho do siena natural e vou fazer a parte, ó, de lá de dentro, primeiro dessa folha, ó. Gente, aqui não tem mistério, tá? Ó. Trago até aqui, venho, ó, com um pouquinho do amarelo cádmio e finalizo a folha aqui, ó. Vou mudar meu pincel, vou pegar o pincel número 4, uma pinceladinha de terra queimada e do sépia. Faço uma misturinha rápida, rapidinho lá no meu pratinho e venho aqui, ó, dou uma escurecida aqui no cantinho dessa folha, ó. Passo a tinta e já venho, ó, fazendo a junção, ó. Mais um pouquinho. E escureço, ó, aqui só um pouquinho, ó. Venho com mostarda. Vou preencher toda essa parte. E tem folhas que às vezes, quando secam, fica exatamente a mesma cor do lado direito da folha, tá? Aqui a gente tá trabalhando folhas decorativas, então, ó, vamos inventar. Tá, fiz até aqui, venho novamente com um pouquinho do siena natural e passo, ó, até aqui no cantinho da minha folha, limpo o excesso de tinta do meu pincel e trabalho, ó, faço a junção.
mais um pouquinho de ciano natural e eu vou pegar esse ciano natural com um pouquinho do sépia para misturar e fazer um tom entre eles dois, tá? Que é o castanho. É só uma pinceladinha de cada um e mistura. Ó, venho aqui, ó, vou como, tipo, contornando aqui, ó, tá? Levando a tinta, ó, bem lá em cima do risco, mas eu não posso deixar o risco muito forte, tá? Porque a nervurinha dessa folha tá um pouco mais pro meio, tá? Aqui é só pra escurecer um pouquinho mesmo. Venho, ó, em alguns lugares, vou puxando a tinta, ó, lá pra cima. Mais um pouquinho. Ó, e vou puxando a tinta lá pra cima. Apenas, ó, com sujeirinha de tinta no meu pincel, ó. Puxo novamente, ó, deixo um pouquinho mais escuro, venho aqui, ó, e puxo. Mais um pouquinho, venho aqui, ó, e puxo lá pra cima, dessa maneira. Venho, ó, com um pouquinho do marfim. Entre uma nervura e outra, eu vou dar uma leve claridade, tá? Ó, bem pouquinha tinta, ó, só pra deixar esse mostarda um pouquinho mais claro. Venho, ó, com mais um pouquinho do marfim, passo aqui, ó, também, e puxo, ó, lá pro meio, ó, da minha folha. Venho aqui, ó, com sujeirinha e vou puxando também, ó, lá pro meio da folha, ó. E aqui, ó, gasto toda a sujeirinha de tinta que tem no meu pincel, com cuidado para não borrar aqui a parte de baixo, tá? A divisão da parte de baixo. Mais um pouquinho do marfim, tinta bem na pontinha do meu pincel. Venho aqui, ó, passo a nervurinha, ó. E aqui, gente, é como eu falei, se quiser deixar um pouco diferente, deixa. Se não quiser, faça da mesma cor que fez na frente, tá? Pega uma isca de sépia, só pra vir aqui, ó, ajeitar, ó, a folhinha. Se quiser ainda, pode fazer os machucadinhos, que tem a folha seca, pode fazer aqui também, que vai ficar muito lindo, tá? Então, esse vídeo é só um estudo de folhas, que eu fiz com muito carinho pra vocês, porque vários de vocês me pediram mais vídeos de folha. Eu sei que muita gente ainda tem dúvida, então foi só para ajudar mesmo, tá? Se você tá chegando aí no canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like caprichado, deixe nos comentários também o local de onde que você tá assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você, tá? A todas vocês, meu muito obrigada. Um beijão e até o próximo vídeo.